Apesar de muita gente achar que foi uma péssima ideia o brasileiro Alex Poatan substituir o Conor McGregor defendendo seu cinturão contra o Jiri Prochazka com apenas 2 semanas de preparação, eu disse no meu vídeo de palpite para essa luta que o brasileiro sabia muito bem o que estava fazendo, já que ele não colocaria o seu cinturão e a carreira em risco sem estar preparado. E se alguém achava que o Poatan iria entrar destreinado porque ele estava viajando quando foi chamado para fazer esse combate, nesse sábado viu que o brasileiro estava sim bem treinado e preparado estrategicamente. Porque só alguém muito bem preparado para fazer com o Jiri Prochazka o que o Poatan fez nesse sábado. Com certeza não foi em condições ideais, afinal o brasileiro não fez um camp completo e teve que cortar pelo menos 11 quilos em 2 semanas. E com certeza isso poderia cobrar um preço caso a luta se prolongasse e chegasse no 4º e 5º round. Mas por outro lado, o Jiri Prochazka também não fez um camp completo para esse combate. E no UFC 300, há 2 meses atrás, o tcheco teve uma noite difícil contra o Alexander Rakic, onde recebeu muitos golpes e sofreu até conseguir a vitória. Ou seja, com os golpes que o Prochazka sofreu naquele combate, eu duvido que 2 meses foi o suficiente para recuperar o corpo totalmente. Então, para quem achava que o tcheco estaria mais bem preparado que o brasileiro, viu nesse sábado totalmente o contrário, já que o Alex Poatan dominou a luta completamente sem dar nem chance para o Jiri Prochazka. Se no primeiro combate entre os dois o Jiri Prochazka estava melhor, nessa ele nem viu a cor da bola. Afinal, Alex Poatan aparentemente evoluiu muito a sua estratégia da primeira luta para essa, já que tudo que o Prochazka fez que trouxe dificuldades para o brasileiro na primeira luta, nessa o Alex Poatan tinha um antídoto contra tudo. O Jiri Prochazka ia para cima do brasileiro sempre abaixando o corpo para fintar a queda. Isso fez o Poatan levar alguns golpes na primeira luta. Nessa, toda vez que o Prochazka abaixava para fintar, o Poatan já colocava um jab, no tempo certinho para impedir a aproximação do tcheco. E toda vez que o Prochazka tentava encurtar, principalmente com golpes retos, era contragolpeado com o cruzado de esquerda do brasileiro. Então a luta estava muito difícil para o Prochazka, já que ele começou trocando de base para evitar os chutes na perna do brasileiro, o que não adiantou porque o Poatan começou a chutar com a perna da frente. Então enquanto o tcheco ficava na longa distância, ele tomava chutes na perna. Quando tentava encurtar a distância, fintando uma queda, era recebido com um jab, e quando tentava se aproximar com golpes retos, era contragolpeado com um cruzado de esquerda. Então nessa situação o tcheco ficou meio sem ter o que fazer, já que se ele ficava longe, era bombardeado com chutes na perna, e se tentava aproximação, era contragolpeado. Por conta disso, depois de balançar 2 vezes no primeiro round com um cruzado de esquerda do brasileiro, mais ou menos faltando 2 minutos para o fim do round, o Prochazka tentou uma queda sem sucesso, então tentou manter o brasileiro de costas para a grade. Mas o Poatan conseguiu sair muito bem, e faltando 1 segundo para o final do primeiro round, o Jiri Prochazka quis terminar forte com 2 jabs, mas foi contragolpeado com um cruzado de esquerda do brasileiro, que fez o Jiri Prochazka ir a knockdown, praticamente semi-nocauteado. O tcheco literalmente foi salvo pelo gongo, já que levantou completamente tonto, estava até perdido para voltar para o seu corner. E com apenas 6 segundos do segundo round, o Poatan conseguiu um chute de esquerda que derrubou o Jiri Prochazka. E o brasileiro só precisou conectar mais uns golpes no chão para deixar o tcheco em outro mundo, o que fez o árbitro encerrar o combate. Assustador, Prochazka não conseguia ficar em pé. Uma excelente vitória sem deixar nenhuma dúvida dessa vez, já que no primeiro combate teve aquela polêmica que o juiz parou a luta um pouco cedo. Nessa, o Alex Poatan mostrou sem dúvidas quem é o melhor lutador. Inclusive o próprio Prochazka reconheceu isso depois da luta. Com essa vitória, o brasileiro defende pela 2ª vez o cinturão dos meio pesados, quebrando mais um recorde, já que ele é o primeiro brasileiro a defender 2 vezes o cinturão da categoria. E é o lutador com mais vitórias em disputas de cinturão desde 2022, empatado com o Islam Makhachev. Agora, falando sobre seu próximo passo, é óbvio que todo mundo queria ver o brasileiro sendo o triplo campeão, ou seja, ele disputando o cinturão peso pesado, principalmente contra o Jon Jones. Inclusive o Joe Rogan levantou essa bola na entrevista pós-luta, e todos os fãs na arena querendo a mesma coisa. Mas vendo declarações do Dana White, mostra que ele não está nem um pouco interessado. Então tudo aponta que a subida do brasileiro para o peso pesado não vai acontecer na próxima rodada, e sim vai ter que defender o seu cinturão contra o segundo do ranking Magomed Ankalaev, possivelmente no finalzinho do ano, no evento de novembro ou dezembro. Mas se o Alex Poatan tirar onda novamente, talvez vai ser inegável a subida para disputar o cinturão peso pesado, já que ele vai ter vencido todos no top 5, com a única exceção sendo o Alexander Rakic, que já perdeu para o Jan Blachowicz e Jiri Prochazka,
dois caras que o Poatan já venceu. Mas por outro lado, o brasileiro talvez terá a luta mais difícil da sua carreira contra o russo, já que o Alex Poatan vai estar enfrentando o melhor grappler da categoria. Então, se tem alguém para complicar o Alex Poatan nessa categoria, esse alguém é o Magomed Ankalaev. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. O que acharam da performance do Alex Poatan e quem ele tem que enfrentar na próxima rodada? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo para apoiar o meu trabalho. Eu quis trazer cada detalhe dessa luta nesse vídeo, então por favor, deixe seu like para recompensar o meu trabalho. Se você gosta dos vídeos do canal, por favor se inscreve, cada inscrito novo é um baita incentivo para mim, então se inscreve que vai me ajudar demais. Então é isso pessoal e até o próximo vídeo.